Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Este episódio marca o episódio de número 53 do nosso podcast e a live que vai ser realizada mais tarde é a de número 34 do Dialogando com o Evangelho. E este episódio marca a continuidade de uma parceria muito especial. Dentre os diversos pontos positivos que a gente verificou nesse período diferente que a gente está vivenciando, a gente identifica a oportunidade de nos aproximarmos, de diminuirmos a distância, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. E é com muito carinho que a gente vai receber, tanto no podcast quanto na live, a Ítala, que faz parte do Grupo Espírita Paulo de Tarso, de Catalão, que é um grupo de espíritos muito queridos ao nosso coração, ao coração de todos do Grupo Espírita Irmão Áureo. E a gente está tendo a grata oportunidade de, nesses momentos, de nos aproximarmos com várias atividades em comum, com vários estudos, com vários momentos de reflexão e estudo conjuntos. Então a gente agradece antecipadamente com o assunto que vai ser abordado, que é também bastante significativo. A Ítala preparou para nós um estudo sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Sem dúvida, um tema que chama a nossa atenção pela necessidade de reflexão. Somos todos amparados incessantemente e sentimos mais particularmente nesses instantes que estamos vivendo. Bom, antes da gente fazer o convite, a gente quer ressaltar que esta semana iniciaremos mais um podcast. A surpresa boa que está sendo coordenada pelo Juninho é que passaremos também a publicar um áudio que já vem de algum tempo, que é o Cantinho da Boa Palavra, também nas nossas mídias sociais a partir da segunda-feira, ok? Coordenado pelo Juninho. Então não perca, fique atento aí, tanto no YouTube quanto nos diversos podcasts. A gente vai passar também a publicar toda segunda-feira o Cantinho da Boa Palavra, ok? Bom, e só nos resta agora, com o coração cheio de alegria e de esperança, convidar a todos. Vamos ouvir juntos? Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu participo do podcast de hoje. Agradeço a oportunidade, o convite. Peço à espiritualidade amiga que tão carinhosamente cuida de nós, para que nos inspire, nos ampare, ao Mestre Jesus, para que esteja conosco, que permita que façamos as assimilações necessárias com a seriedade que o momento de estudo pede. Hoje conversaremos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. As questões centrais para a compreensão dessa máxima exigem uma reflexão sobre perdão, reconciliação, sacrifício e o não julgamento do outro. É nesse sentido as instruções dos Espíritos para o tema, que trazem ainda orientações sobre indulgência e sobre a repreensão direcionada ao próximo. Destaco aqui uma consideração importante do codificador, que após transcrever versículos de Mateus sobre o perdão, afirma o seguinte: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ou seja, não é possível dissociar a mansuetude do perdão. Aquele que é manso, pacífico, afável e dócil, por consequência, deve ser indulgente, apto a reconciliar e perdoar. No último estudo do capítulo 9, entendemos que a benevolência se manifesta pela afabilidade e a doçura,
e que são virtudes que concorrem para o bom relacionamento e concórdia entre as pessoas. Inclusive porque o pacificador é aquele que aceita em si as divergências, o confronto, os vícios, de modo a extingui-lo, doando ao próximo tranquilidade. Humberto de Campos, no livro Relicário de Luz, ensina que os misericordiosos se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Normalmente, quando somos nós quem precisamos de perdão, auxílio e compreensão, temos a tendência de achar que temos todos os direitos, somos merecedores de bondade e piedade e o mundo tem que nos entender, desculpar e auxiliar. Quando muitas vezes, nos achamos na razão, mesmo no erro. Já quando somos chamados ao auxílio, principalmente por aqueles que não compõem nosso círculo íntimo, somos empenhados em analisar detalhadamente a conduta do outro, com desconfiança e rigor. Desistimos de ajudar, de conciliar, com justificativas diversas, quando não com raiva e desprezo. Ora, considerando que somos espíritos imperfeitos, ter misericórdia é também ato inteligente de compreender que qualquer um de nós pode cometer qualquer erro e que na Terra não existem espíritos isentos disso. Como Paulo Apóstolo bem coloca em sua instrução sobre o tema, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Na sequência, temos outra questão fundamental, tão grave que o Cristo faz uma recomendação direta: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Na tradução de Haroldo, do Novo Testamento, a expressão utilizada nesse versículo é ser benevolente, ou seja, uma conduta benevolente e conciliatória com os adversários é medida urgente, sem demora, para que seja tomada enquanto estivermos no caminho com eles. Como espíritas, compreendemos que o desencarne não nos livra dos nossos desafetos, e o Evangelho nos ensina que, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. A partir daí, podemos entender que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do próprio ressentimento, reconciliando-se com seu irmão antes de elevar em prece o pensamento ao Pai. Mas por que então, por vezes, o ato do perdão, da reconciliação, nos parece tão difícil a ponto de ser um sacrifício? É porque essa atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, que são virtudes frontalmente contrárias ao egoísmo, orgulho e à vaidade que ainda carregamos em nós. É prudente que não nos esqueçamos da máxima do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Antes de julgar os atos do próximo, examinemos com honestidade nossas próprias ações. E então perceberemos que também cometemos faltas e necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Kardec ensina com o quanto que Jesus não proibiu a reprovação do mal, mas que a autoridade da censura está na razão da autoridade daquele que a pronuncia. Sendo que aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima que existe é a que se apoia no exemplo que dá do bem. Questionado sobre o tema no livro Consolador, Emmanuel ensina que, entre julgar e discernir, há sempre uma grande distância, e que o ato de julgar para especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito de análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus.
São Luís alerta que tudo depende da intenção e que não é proibido ver o mal quando o mal existe e que não vê-lo poderia inclusive ser um inconveniente que prejudicaria o progresso, mas que o erro está em fazer essa observação do mal em prejuízo do próximo. Considerando todos esses ensinamentos, o ser misericordioso é antes uma postura ativa do que uma expressão vazia. Paulo ensina que há duas maneiras diferentes de perdoar, a dos lábios e o perdão do coração, sendo que a segunda é o verdadeiro perdão, porque lança um véu sobre o passado, e que ele é o único que vai ser levado em consideração por Deus, porque ele não se contenta com aparências. Contudo, há outra conduta a ser exercitada, a indulgência, a severidade conosco e a indulgência com o próximo. Então, além do véu do esquecimento, nos é orientado a acrescentar o amor ao perdão. E esse amor nada mais é que um exercício de cuidado, de responsabilidade e trabalho para com a vida e para com o outro. Citando novamente Emmanuel, cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso, diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade, à cooperação. É, antes de tudo, refletir nas provações alheias e auxiliar incessantemente. Todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Finalizamos nossa reflexão com essas orientações práticas de Emmanuel e com o seguinte questionamento: nós somos autores da indisciplina, da insubmissão, da secura e da aspereza, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nosso pensamento? Ou estamos buscando o trabalho incessante para a materialização do bem comum? Emmanuel nos deu a orientação prática. Então, é possível, já nessa vida, em ações pequenas, em atos que aparentemente são insignificantes e principalmente no trabalho, aproximarmos nossas condutas dos ensinamentos do Cristo. Agradeço novamente a oportunidade e que possamos sempre lembrarmos do quão é grande a misericórdia do Pai para conosco, mesmo não sendo merecedores de tal. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de Tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração dos nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos limitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico,
não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da Boa Nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja.